estão, como vocês se encontram. E hoje nós estamos aqui para falar de Atos capítulo 8. Finalmente, né? Até porque a gente ficou durante um mês sem os estudos em Atos capítulo 8. Ficamos aí meio parados. Por que nós ficamos meio parados? Por conta da alta demanda, trabalhando no Conselho Tutelar de forma muito intensa, na igreja também. A gente está no meio do Espírito Santo, lá na nossa igreja local. Se você me conhece, ainda não foi fazer uma visita na nossa igreja, você que segue o nosso canal, vá um dia fazer uma visita, eu vou ficar muito feliz com você. Mas vamos estudar Atos capítulo 8. Aproveita que você está vendo esse vídeo, já deixa um joinha, deixa um like. Isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas o vídeo, tá bom? E compartilha com seus amigos, posta no status do seu WhatsApp, do seu Facebook. Ajuda as pessoas a... De repente você está estudando esse estudo em Atos e você pode ajudar outras pessoas a conhecerem a Jesus, a conhecerem a profundidade bíblica. Hoje em dia a gente vê muitos cristãos que não são maduros, eles não querem se aprofundar na palavra, eles querem viver ali de pregações, né? Ela escuta pregações na igreja, depois ela escuta pregações no YouTube, e não tem nada a ver pregações no YouTube, até porque eu coloco minhas pregações no YouTube, mas existe um perigo de quando a gente substitui a profundidade bíblica, a profundidade na palavra de Deus, por apenas pregações, porque a gente precisa estudar a palavra de Deus. Amém? Vamos embora, vamos para cima. Pega a sua Bíblia, pega suas anotações, seu caderno e vamos de Atos capítulo 8, beleza? Glória a Deus. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, estudando Atos capítulo 8, eu quero aí que você abra a sua Bíblia. Nós vamos começar a ler Atos 8 do 1 ao 4. Vamos ler Atos 8 do 1 ao 4 para começar esse estudo. Pega aí sua Bíblia, Atos 8, nós vamos ler do 1 ao 4, beleza? Glória a Deus. Vamos lá. Também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. Quer dizer, a igreja toda, os diáconos, os líderes, até mesmo os membros, foram espalhados, começaram a ser perseguidos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Então as outras lideranças tiveram que fugir, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, vamos fazer a análise primeiro do versículo 1 até o versículo 4. Então, os que estavam dispersos, que foram espalhados, iam anunciando a palavra. Vamos lá? Gente, primeira coisa. Há uma coisa mais forte do que todos os exércitos, escreveu Victor Hugo. Uma ideia cuja hora é chegada. E o Evangelho de Jesus Cristo não é uma ideia, né? Tem coisa que quando... ele está querendo dizer, quando uma coisa chegou o tempo daquilo acontecer, nada pode segurar, nada pode... inclusive eu digo isso da Reforma Protestante. Já tinham várias pessoas, padres, monges que estavam discordando de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, mas quando chegou o momento da reforma começar a acontecer, Deus usou Martinho Lutero, Calvino, entre outros, para reformar, para falar, viu, tá errado, precisa mudar. E assim é o Evangelho, né? E o Evangelho é mais do que uma ideia. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a dinamite de Deus para derrubar as barreiras do pecado. Sua hora havia chegado e a igreja estava em movimento. Em Atos 1:8, Jesus diz que a igreja precisa testemunhar além das fronteiras. Até o capítulo 7 de Atos, a igreja é judaica. Lembre-se disso. Do capítulo 1 de Atos até o capítulo 7 de Atos, a igreja é judaica. Eles estão pregando para a comunidade de Israel. Estão pregando uma mensagem do reino. Não confunda reino com essa visão de reino de Deus. Do reino dizendo ao povo de Israel. Uma mensagem nacionalista aos israelitas. Do capítulo 1 de Atos até o 7, a mensagem é judaica. É pregação em sinagoga, é pregação no templo, falando para a comunidade de Israel. Eles focam nos judeus, tá bom? E a igreja é judaica. No capítulo 8 é uma dobradiça. O evangelho alcança Samaria. Então o capítulo 8 ele funciona assim, Do capítulo 1 ao 7 é só judaica. A mensagem de Cristo está sendo pregada aos judeus.
O capítulo 8 é uma ponte que vai ligar da igreja judaica, da igreja cristã judaica, até a igreja gentílica, que é a igreja de outros povos, né? Dos gálios, dos romanos, dos gregos, dos germânicos, dos hispanos, assim por diante, tá bom? Então, o capítulo 8 é uma dobradiça. O evangelho alcança Samaria, povo meio judaico, meio gentílico. No capítulo 9, a igreja já é gentílica. Glória a Deus. Então, nesse texto aprendemos algumas lições. Veja, a gente leu do 1 ao 4, veja que maravilhoso. A perseguição é o vento que atiça o fogo do Espírito. Em vez de destruir a igreja, promove a igreja. O martírio de Estevão provocou a perseguição. A perseguição desembocou na dispersão. A dispersão redundou na evangelização. De acordo com Simon Kistemacher, os profetas do Antigo Testamento ensinavam que quando um judeu vivia na dispersão, estava recebendo o justo castigo de Deus por desobediências anteriores. Por outro lado, a igreja do Novo Testamento considerava a dispersão dos judeus um meio divino com a finalidade de providenciar uma ponte para a evangelização, para a expansão do evangelho em território estrangeiro. Veja que lindo, na cabeça do judeu, se você está disperso, longe de Israel, longe de Jerusalém, longe do seu país, você cometeu algum pecado. Você deu mancada e por isso você está sofrendo o castigo de Deus, vivendo longe do seu povo. No evangelho, a percepção é diferente. Se você está sendo perseguido, mandado longe da sua casa, é porque Deus está providenciando expansão para o evangelho. Foi isso que aconteceu, eles começaram a ser perseguidos. E destacamos aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, a morte de Estevão. Você lê aí no versículo 1 ao 3, que a morte de Estevão provocou grande perseguição sobre a igreja. Do ponto de vista humano, aquele foi um dia tenebroso para os crentes. Mas do ponto de vista de Deus, foi o começo de uma grande revolução espiritual, quando a igreja largou suas fronteiras em direção aos confins da terra. Com a morte de Estevão, um vento forte de perseguição soprou sobre a igreja. Mas o vento forte da perseguição não foi não foi para apagar o fogo da igreja. O vento, ele espalha o fogo. O vento da perseguição acendeu ainda mais a paixão deles por Jesus e o fogo deles do evangelho. O evangelho era semente, os discípulos eram sementes de Jesus. O vento espalhou sementes, as sementes começaram a ser plantadas em um monte de lugar. É maravilhoso isso. Eu estava na casa de um amigo meu, Júnior, e tem uma mulher que planta algumas plantas, né? Umas plantas exóticas, vizinha dele, e o vento trouxe algumas sementes. E a planta ela dava no vão do cimento. Quer dizer, o vento da perseguição espalhou a mensagem do evangelho. Às vezes nós estamos procurando no nosso país se alinhar politicamente com algumas pessoas. A gente se alinha com partidos políticos para tentar, nós temos que proteger as nossas crianças. Gente, deixa eu falar para vocês, a história cristã mostra que o cristão é perseguido desde o início. Você tem que ter o seu voto, o seu ponto de vista, mas você não pode ficar lutando para nunca ser perseguido. A perseguição deve trazer para você mais temor, mais zelo pela palavra de Deus, porque é o evangelho que vai mudar as pessoas, não é política. Você tem que ter essa visão. E o cristão, parece que brasileiro, criou uma mania de não querer ser perseguido por ninguém mais, né? É interessante porque na história da igreja, a igreja sempre é perseguida. A perseguição é como um vento que espalha o fogo. Amém? Vamos lá. A perseguição em relação à semente apenas a espalha. Enquanto os crentes foram espalhados pela perseguição, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Calvino, né, o João Calvino, ele vai falar que os apóstolos permaneceram em Jerusalém porque eles tinham um ensino de Jesus que não é coerente que o pastor fuja quando as ovelhas estão sendo atacadas. Então eles não fugiram, eles ficaram em Jerusalém. De repente eles até orientaram, gente, se espalhem, mas nós vamos ficar aqui. Você viu que os apóstolos não fugiram quando teve perseguição, eles ficaram em Jerusalém, eles permaneceram firmes, né? Por esse princípio, eles aprenderam com Jesus. Quando a ovelha está sendo atacada, fica. Você, pastor que está me ouvindo, quando o seu líder está sendo atacado, não acuse ele junto com os outros. Defenda-o. Defenda-o. Mas ele fez algo errado. Você vai corrigir ele no secreto, mas nunca seja o cara que vai ficar batendo nele para os outros. A sua ovelha é a melhor que existe. A sua ovelha é a melhor. Você vai conversar com ele para ele, você vai criticar ele para ele, mas para os outros,
ele é uma bênção. Eu acho que esse é um princípio. O pastor de ovelhas não pode fugir quando estão batendo nas ovelhas dele. O pastor de igreja não pode fugir quando está tendo perseguição, ele tem que ficar, né? A Bíblia fala que Paulo assolava a igreja, né? E assolar fala de um verbo chamado lumaino. É um verbo grego, lumaino. Expressa uma crueldade sádica e violenta. Eles usavam essa palavra assolar para o javali que entrava na horta, que entrava na plantação e acabava com a plantação. Se você mora aqui no interior de São Paulo, você sabe que existe javali do porco do mato, e eles são violentos. E eles acabam com plantações, tem infestações de porco do mato, né? E a palavra assolar era mesmo usada para falar de um porco que estava destruindo uma plantação. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, Saulo, né? Ele assolava a igreja. É muito louco isso, porque Paulo buscava a prisão e a morte de vítimas em Jerusalém e fora dela. Destacava-se em devastar e assolar a igreja, examinando os que invocavam o nome de Jesus, além de castigar muitos crentes nas sinagogas, forçando-os a blasfemar por meio da tortura, encerrava-os nas prisões e dava seu voto quando os matava. Calvino diz que os ímpios são como feras selvagens, que ao sentir o gosto do sangue, tornam-se ainda mais violentas e cruéis. Tome cuidado também, isso aqui é um outro ponto. Os ímpios, as pessoas do mundo, elas gostam de ver sangue, elas gostam de ver gente sendo prejudicada, elas gostam de ver morte. Tome cuidado, Paulo era esse cara. Ele assolava a igreja, ele queria ver as pessoas mortas. Tome cuidado com quem você compartilha suas coisas. Você está compartilhando com um ímpio, e o ímpio na primeira oportunidade vai julgar a tua fé. Então tenha cuidado com isso. Segundo lugar, a perseguição acarretou grande dispersão. No versículo 4 você vai ver que se dispersou os discípulos. A comissão foi cumprida através da perseguição. A perseguição não é um acidente de percurso, mas uma agenda. Olha que coisa. A perseguição não é um acidente, não estou sendo perseguido, não, era uma agenda sendo cumprida por Deus. Mesmo quando a igreja é perseguida, Deus continua no controle. A perseguição nunca destruiu a igreja, ao contrário, alargou as fronteiras. Uma igreja que se espalha para além de sua zona de conforto, impacta o mundo. Calvino diz corretamente que pela maravilhosa providência de Deus, a dispersão dos fiéis levou muitos à unidade da fé. Assim o Senhor trouxe luz das trevas e vida da morte. Pode perceber, em tempos de perseguição, em tempos de dificuldade, você se une com a sua família. Eu lembro que eu estava passando um tempo muito difícil quando eu migrei da quadrangular do bairro São Jorge para a sede. Minha família se uniu tanto naquele tempo, a gente começou a fazer culto toda semana em casa, ler a Bíblia junto, orar junto, chorar junto, sabe? Ir para a igreja junto, sentar junto nos cultos. Isso é maravilhoso, porque quando a gente está num período difícil, talvez de perseguição, você vê que Deus providencia isso para unir a gente, para a gente ficar mais zeloso, a gente vigia mais contra o pecado. Então, a perseguição está na agenda de Deus. Deus não quer que a igreja deixe de ser perseguida. Deus entende que isso faz parte da agenda dele aqui na terra. Perseguição, espalha a mensagem do evangelho e torna cristãos mais fortes e mais maduros. A palavra traduzida por dispersos é o termo usado para indicar sementeira, semeadura, espalhar sementes. Warren Wiersbe acrescenta que a perseguição faz a igreja aquilo que o vento faz com a semente, espalhando-a, aumentando a colheita. Os cristãos em Jerusalém eram as sementes de Deus. A perseguição foi usada por Deus para plantá-los em novo solo, a fim de que dessem frutos. Daí nasceu o provérbio: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quer dizer, quando acontece a morte de um mártir, porque Estevão morreu no capítulo 7, a gente viu no vídeo passado, no estudo de Atos 7. Então, quando o Estevão morreu, o sangue dele impulsionou a igreja. Não acha? A igreja é igual ela é igual omelete. Quanto mais você bate, mais ela vai crescer. A igreja, quanto você mais você bate, quanto você mais você vai para cima dela, mais ela se une, ela vai crescer, ela vai ter salvações, conversões, tá? O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quando morre um mártir, quando morre alguém que é de Deus, ele dá a vida dele para o evangelho, isso causa um impacto. Por isso que hoje o diabo tem trabalhado estratégia diferente, matando pessoas de Deus, né? Não acontece nada. Então ele transforma os cristãos em cristãos mornos, porque eles não vão morrer por Jesus, mas também não vão fazer diferença nenhuma para o reino.
É isso que a gente tem que começar a entender com Atos capítulo 8. Aí, a dispersão produziu poderosa evangelização. Bengel afirmou que o vento aumenta a chama. A perseguição não labora contra a igreja, mas a seu favor. Deus transforma o agente da perseguição em parceiro da missão. Para Marshall, a dispersão levou a mais significante avanço da missão da igreja. Pode dizer-se que a perseguição foi necessária para levá-los a cumprir o mandamento dado em Atos 1:8. O Sinédrio tentou prender os apóstolos, porém a igreja se tornou ainda mais intérprida. Paulo prendia os crentes, porém a igreja continuou crescendo com mais ousadia. Os imperadores romanos tentaram deter a igreja queimando os crentes jogando-os em arenas, porém a igreja se multiplicou ainda mais. Em 1553, a rainha Maria Tudor mandou queimar em praça pública os líderes da igreja e promoveu um verdadeiro banho de sangue. Porém, com sua morte precoce em 1558, a igreja da Inglaterra floresceu com mais vigor e surgiu dos mais poderosos movimentos de reforma e reavivamento na Inglaterra no puritanismo. As perseguições japonesas e comunistas na Coreia do Sul não conseguiram destruir a igreja. Ao contrário, a igreja sul-coreana é uma das mais robustas e crescentes do mundo. Em 1949, o governo chinês foi derrotado pelos comunistas e nessa época, 637 missionários da missão para o interior da China foram obrigados a deixar o país. Anos depois, os cristãos da China eram 40 vezes mais numerosos. Ninguém pode deter os passos da igreja. Ninguém pode calar sua voz. Prisões e fogueiras não podem impedir o seu avanço, conforme canta um cântico pentecostal. Ninguém detém, é obra santa. É maravilhoso isso. Vão tentar parar a igreja, vão perseguir, vai ter comunismo, que vai ter mandar missionário embora, no outro ano vai ter esses 40 vezes maior crescimento. Perseguição não vai parar a igreja, não vai parar. Você tem que entender isso. Se está passando por perseguições, firma seus passos, porque Deus ele vai te ajudar. A gente vê isso em Atos capítulo 8, né? Agora vamos lá, eu quero que você leia aí o versículo 5 de Atos 8. E descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Veja que maravilhoso isso. A força leiga amplia a evangelização. O que é a força leiga? Nem todo mundo na igreja é pastor ou mestre. Nem todo mundo na igreja é formado para ensinar, para estar à frente do povo, liderando o povo. Mas a força leiga, as pessoas que por boa vontade trabalham, são mecânicos, são pedreiros, são pintores, são donas de casa, mulheres do lar, né? São higienizadoras, são contadores, advogados, mas eles não dão a vida pelo ministério, mas por eles serem leigos, eles podem auxiliar na expansão da evangelização. Felipe era diácono, não era apóstolo. Os apóstolos têm que ficar em Jerusalém. E quando Felipe é disperso por causa da perseguição, ele vai para Samaria. E é maravilhoso que a força leiga ampliou a evangelização. A evangelização alcança o mundo quando é de grande força leiga. O que é essa palavra leiga? É quando a pessoa ela não é formada para aquilo, mas a boa vontade que ela tem e ela aplicando o que ela aprende com seus líderes, com os apóstolos, no caso Filipe, os diáconos aprenderam com os apóstolos, eles conseguiram evangelizar. Você está vendo esse vídeo, talvez você não é pastor, talvez você é só um membro na igreja, você trabalha fora, você não vive para a igreja, mas talvez você pode alcançar pessoas no seu trabalho, talvez você pode alcançar seu vizinho, sem ganhar R$1 por isso, sem ser remunerado para tal. Eu me lembro muito bem, até hoje, eu ainda não sou remunerado pela igreja, eu ainda sou uma força leiga, eu sou um pastor leigo. Mas é maravilhoso isso, porque desde sempre, desde a minha adolescência, eu trabalhei pela igreja, conheço pessoas que trabalharam pela igreja sem ganhar um tostão, dando dinheiro do seu próprio bolso, mas é isso que faz a igreja crescer. E talvez, eu quero falar, o Espírito Santo tem me incomodado aqui nesse estudo, se você é dessa força leiga, você nunca foi honrado talvez pela sua igreja, pelo seu pastor, por tanto que você fez pelo reino, a Bíblia diz que todo o trabalho no Senhor não é vão. Se você está frustrado, talvez você não fez para o Senhor. Talvez você fez para homens. Então você vai ficar frustrado mesmo. Mas todo o trabalho que você fez para o Senhor, ele não é vão. Você vai recolher isso. Deus vai te honrar.
Não desista de falar do amor de Deus, de cuidar de pessoas, de visitar pessoas, de orar por pessoas, de cuidar, de levar a cesta básica. Não desista de ensinar a palavra de Deus para elas, de discipular pessoas, porque você sofreu decepção no ministério. Por quê? Porque não vai ser o pastor titular da igreja que vai movimentar. Eu sou pastor titular, mas não vai ser eu que vou mudar a história das pessoas. Vai ser os irmãos, cada um cumprindo o seu papel no reino. Então, a força leiga das pessoas, pessoas comuns dentro da igreja é que vão evangelizar, que vão trazer força na evangelização. Veja que maravilhoso. A evangelização não é um programa, mas um estilo de vida. O projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a todo mundo, a cada criatura, a cada geração. Os apóstolos sozinhos não podiam ganhar o mundo. Cada crente, porém, tornou-se um missionário. Lucas relata, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. No versículo 4, vê que os dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Não era apóstolo. Não tinham andado com Jesus firmemente igual os 12. Mas aprenderam com os 12. Respeitavam a autoridade dos 12. Eles não estavam ali de oba-oba, eles foram pregar a palavra. Dos 7 homens nomeados pelos apóstolos para ministrar as viúvas de Jerusalém, Estevão e Filipe são os únicos cujas atividades foram registradas por Lucas. Então só esses 2 diáconos teve registros no livro de Lucas falando o que eles fizeram, tá? Ambos eram judeus de língua grega. Pregaram o evangelho de Cristo ao povo judeu que não era de língua aramaica. Estevão se dedicou aos judeus helenistas em Jerusalém. Filipe foi a Samaria. Filipe não era apóstolo, era diácono, mas um ganhador de almas. Ele foi a Samaria e impactou a cidade com o evangelho. Era um homem cheio do Espírito Santo, de fé e sabedoria. Filipe tinha vida e testemunho. Pregava aos ouvidos e aos olhos. O que é isso, pregar aos ouvidos e aos olhos? Eu sempre gosto de usar aquela frase, que se eu não me engano é de John Wesley, que fala que pregação é lógica em fogo. Quer dizer, é ensinar, mas com demonstração de poder. Filipe não foi só falar, aceitem Jesus, ele começou a demonstrar sinais. A gente vê isso, que Filipe, ele mostra sinais. E está aqui um grande ensino para nós. Filipe saiu pregando o evangelho e ele, olha que lindo, ó. Se Jesus Cristo é Deus, veja o que Carlos Studd disse. Se Jesus Cristo é Deus e ele deu a vida por mim, nada sacrificial demais que eu não possa fazer por ele. Filipe saiu pregando e não só pregou com a boca, ele pregou com a vida. Ele pregou curando as pessoas. Ele pregou mostrando amor. Tem muita gente que prega aos ouvidos. Faça isso. Mas a pessoa olha para você e não vê testemunho seu. Seja santo, mas sua boca ela sai só malícia. Sai palavras torpes. Você precisa entender que as pessoas não querem só ouvir pregações e mensagens aos ouvidos, elas querem aos olhos. Filipe, ele pregou, mas ele curou, ele mostrou. Filipe falou, o meu Jesus salva, e ele salvou pessoas. Ele falou, o meu Jesus muda a história, e ele trabalhou para que elas fossem transformadas. Você precisa, assim como Filipe, pregar aos ouvidos e aos olhos. As pessoas precisam ver o que Jesus faz, não só ouvir o que ele faz. Ó, e aqui dá um exemplo para a igreja. Quem não é um agente missionário é um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Olha que coisa. Por que muitos cristãos não evangelizam? É porque eles mesmos às vezes não têm confiança plena no evangelho. Eles levam como só mais uma religião para eles. Muitos cristãos, muitos evangélicos, católicos, eles não falam do amor de Deus para as pessoas, eles não evangelizam as pessoas. Sabe por quê? Porque eles levam a evangelizar, eles não confiam de fato no evangelho. E quando a gente confia de fato, aprende de fato o evangelho, a gente se enche da certeza que isso vai mudar a história das pessoas. Se você não evangeliza, talvez você está precisando ser evangelizado, está precisando ser convertido de fato a Jesus. Mas pastor, eu já sou convertido, eu já entreguei vida para Jesus. Talvez você precise ouvir de novo a mensagem e entender que Deus te chama para cuidar de você e depois Ele te envia para cuidar dos outros. Não tem como. Não tem como. Vamos lá, agora pega a sua Bíblia aí. Nós vamos ler o versículo 5, 6, 7 e 8 de Atos 8. Ó. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos dos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Quer dizer, você viu que ele pregava e as pessoas viam os sinais.
né? Eles viam os sinais. Thomas Whitelaw destaca 4 pontos importantes aqui: o pregador, a audiência e a mensagem, o resultado. Se o diácono Filipe é o pregador, os samaritanos são a sua audiência. Cristo é o conteúdo da mensagem. E o resultado foi a grande alegria e vidas entregues ao Senhor. Pensa aqui que eu quero falar para vocês sobre os samaritanos. Os samaritanos, eles foram colonizados pelos sírios. Israel se dividiu em 2 partes. Uma parte capital era Samaria, os samaritanos, e a outra parte eram os judeus. Jerusalém era a capital de Judá e do reino de Israel, Samaria. Os samaritanos com a capital em Samaria. A Síria colonizou a parte norte, que era Samaria. Destruiu eles. E como que os sírios faziam? Eles tiravam as pessoas, a classe pensante, filosófica, religiosa, mandavam para outro lugar e colocava nova gente lá e povoava aquele lugar. Essa era a estratégia deles para enfraquecer o povo e nunca deixar mais eles existirem. Então, os samaritanos eram todos misturados, miscigenados. Existia uma grande miscigenação. Essa miscigenação fazia os judeus olhar para eles e falar: vocês são impuros. Nós não gostamos de vocês. Vocês não são igual a gente, vocês são impuros, vocês são misturados com outros povos. Só que os gentios olhavam para os samaritanos e falavam assim: vocês não são gentios, vocês são judeus. Vocês não são igual a nós. Então eles eram desprezados de todos os lados. E quando Filipe vai e prega o evangelho em Samaria, ele está rompendo com a barreira de inimizade e preconceito. Ele está fazendo os judeus e samaritanos que se odiavam andarem de mão dadas. Isso é uma promessa. Jesus falou: eu vou juntar todas as nações à minha mesa. A Bíblia diz que em Apocalipse que ele atraiu para si povo de toda língua, território e nação. Língua, etnia e nação. Ele atraiu todas as pessoas para si. Então os samaritanos agora, foi corrompida a barreira do preconceito, né? Os samaritanos instituíram, para você ter uma ideia, os samaritanos instituíram até uma outra escritura. Eles só acreditavam no Pentateuco. Eles rejeitavam os ensinos dos profetas. Essa é uma informação para você ter aí com você. Os samaritanos não acreditavam nos escritos proféticos dos profetas, só no Pentateuco. Então eles criaram tanto ranço dos judeus que eles criaram a própria religião deles. Eles não queriam servir igual aos judeus. Nós sabemos que eles deixaram a idolatria entrar, ficaram misturados, miscigenados, mas Deus rompeu a barreira de amizade entre eles, né? Em segundo lugar, a pregação foi endereçada aos ouvidos e aos olhos, como eu disse. Ele começou a curar enfermos, expulsar demônios. Ele não só falava, acontecia. E a gente tem que buscar por esses sinais na igreja. A gente não busca Jesus pelos milagres, mas os milagres precisam acontecer. Porque Jesus não é um conto de fadas, é real. Então, terceiro, houve impacto, prodígios e alegria. Você vê no versículo 7, as pessoas ouviam e viam. As pessoas escutam belos sermões, mas não veem vida. A igreja é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelos seus milagres. A igreja divorciou a pregação da vida. Antônio Vieira pergunta: se a boa semente produz 30, 60 e 100 por 1, por que hoje a semente não produz nem 1%? Que loucura! Por que a igreja não cresce de verdade, de fato, e forma pessoas novas? Porque talvez a igreja separou. A igreja prega, mas não está vivendo. Não podemos ser. Você não pode falar que Jesus cura as pessoas e não orar por curas. Não podemos falar que Jesus liberta os demônios e não orar porque os demônios saiam das pessoas. Não podemos. Não podemos divorciar a pregação da prática. Beleza? Agora vamos lá. Para Simon Kistemacher, quando Jesus começou seu ministério, Satanás lhe lançou oposição, fazendo habitar em inúmeras pessoas espíritos malignos. Alguns desses demônios se encontravam nos cultos das sinagogas e identificaram Jesus como Santo de Deus. Nos tempos apostólicos, a possessão demoníaca não diminuiu. Pedro expulsava demônios das pessoas que vinham até ele das cidades circunvizinhas de Jerusalém. Paulo expulsava o espírito de uma moça escrava em Filipos e expulsou demônios quando ensinava e pregava em Éfeso. Do mesmo modo, Filipe expulsou demônios dos samaritanos. Em sua luta para alcançar os judeus e gentios, Pedro, Paulo e Filipe sabiam que confrontavam com a oposição de Satanás a Jesus Cristo. Sempre quando existe um avivamento, veja o que vai acontecer quando começa um avivamento espiritual. Quando você começa a pregar, começa a ter duas situações:
demônios passam a se levantar contra a igreja. Então demônios começam a possuir pessoas, usar pessoas. Começam a usar pessoas de dentro da igreja, às vezes que não estão vivendo uma vida correta, para escândalos, para fofoquinhas, para fazer irmãos caírem em pecados, para tentar irmãos, para provocar a ira dos irmãos. Então se prepare, você está vivendo um avivamento espiritual na tua igreja? O diabo vai lançar forte oposição para você, por isso você precisa ser prudente, precisa ser de oração e de vigilância. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao redor como um leão. O diabo lançou oposição quando Jesus veio fazer o ministério dele. O diabo lançou oposição nos apóstolos. E não vai ser diferente nos dias de hoje. Então, você vê que Filipe expulsava os demônios. Ele lutava contra essa oposição satânica. A evangelização desmascara o misticismo. Agora, eu vou ler aqui. Eu não vou para a Bíblia, porque é extenso. Mas a gente vai estudar agora do versículo 9 ao versículo 25, tá bom? Simon Kistemacher diz que Jerusalém, a oposição de Satanás veio de forma de traição de Ananias e Safira, do aprisionamento dos apóstolos e da morte de Estevão, e da grande perseguição. Em Samaria, Satanás empregou métodos diferentes para impedir o crescimento da igreja. Usou um homem chamado Simão, conhecido como o mágico. Vamos ler. Você vai ver na história que o diabo sempre usa infiltrações dentro da igreja. E nesse caso, ele usou Simão, o mágico. Vamos lá? Vamos ler? Do versículo 9 ao 25. Estavam ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é o grande virtude de Deus, o grande poder de Deus. Atendiam a ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que eles faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, quando estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Então você vê que os apóstolos falaram assim, viram que Samaria estava tendo um avivamento em Samaria, mandaram 2 apóstolos para lá. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam do Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade. Ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento no teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos a anunciar o evangelho. Vamos ver o que aconteceu aqui. Primeira coisa, quando eles viram que estava acontecendo um grande avivamento lá, eles chamaram os apóstolos. Então você percebe que as pessoas da igreja estão fazendo a obra de Deus, como eu disse, os mecânicos, os advogados, as pessoas comuns da igreja. Comuns, eu digo pessoas que vão à igreja, mas não vivem como um pastor em ministério integral pela igreja. Os leigos, né? Estão fazendo a obra de Deus, mas eles nunca abrem mão de ser cuidados pelos apóstolos. Isso é interessantíssimo. Às vezes a pessoa ela começa a pregar a palavra, Deus começa a usar ela, e Deus usa mesmo as pessoas. O Espírito Santo usa todo mundo. Ela acha que ela não precisa mais dos apóstolos. Ela acha que ela não precisa mais de um líder, de um pastor que vai cuidar dela, que vai ensinar ela, que vai pastorear ela, que vai incentivar ela. As pessoas têm que entender que Deus instituiu autoridades. É assim que funciona. Se você vai fazer algo, está fazendo algo, está ensinando alguém, pede ajuda para o seu pastor, pede ajuda para o seu líder. Pode ir lá orar, buscar, ensinar. Você tem que fazer isso, é sua missão. Mas não abra mão de pedir para os pastores, para os apóstolos. A gente vê esse princípio. Não é porque Filipe estava fazendo sinais, expulsando demônios, curando pessoas, que ele ia por si só vencer tudo, fazer tudo. Às vezes você vê muito nos dias de hoje, o cara começa a usar por Deus, expulsar demônio, curar pessoas. O que ele faz? Primeira coisa que ele faz, montar uma igreja.
eu vou montar uma igrejinha aqui na minha garagem. Sem o direcionamento de Deus, sem um líder para discipular ele, para apacentar ele, para enviar ele. A regra é clara, é envio. Eu lembro, quando eu saí da igreja do bairro São Jorge, isso aqui é experiência pessoal para compartilhar com você. Algumas igrejas, duas igrejas me chamaram, sabe, igrejas renomadas. Eu não vou falar o nome para preservar as igrejas. Me chamaram para pastorear. A gente quer fundar em Piracicaba aí, seja o pastor aí, vem conversar com a gente. A gente viu que você está num momento meio estranho, né, da sua vida. E o Espírito Santo falou muito no meu coração. Você precisa entender que você precisa ser enviado no tempo certo para a obra. Você não pode, só porque porque eu te uso, porque as pessoas seguem você, que você vai criar de qualquer jeito uma igreja, uma denominação, vai fundar. Não é isso que Deus queria de mim. Fui para a sede, fiquei 1 ano e quase 1 ano e meio, sendo pastoreado pelo pastor Toninho, sendo cuidado por ele, aprendendo a palavra de Deus com ele, sabe, estando ali, ajudando ali, servindo ali na minha igreja local. E, de repente, chegou o momento que o pastor Toninho me enviou para o ministério. É assim que funciona. É enraizamento. Eu me enraizo, eu dou frutos, eu sirvo, eu dou a vida pelo sonho do meu pastor, do meu líder. E Deus vai colocar no coração dele, da igreja, do grupo, vai colocar e vai falar assim, nós te enviamos agora. Não vai ser nada forçado. Eu errei muito nisso na minha vida. Na minha primeira igreja, às vezes eu queria forçar, eu queria ser pastor. Eu não aguentava mais ficar ali sendo pastoreado por outro pastor. E da mesma forma, o pastor tem que também ter maturidade para entender quando deu o tempo do obreiro dele. Tem obreiro que vai ficar com você a vida inteira, ele vai te servir, ele vai dar a vida por você. Tem obreiro que quer ir fazer a obra, não quer mais ficar ali aprendendo com você e precisa ter um tempo assim, que o Espírito Santo precisa se mover entre vocês ali, para que você possa enviá-lo à obra. Ou para que você possa falar, não, você vai ficar comigo. Tem que ter esse tipo de mentalidade, precisa existir esse tipo de situação. A gente vê claramente que os apóstolos saem de Jerusalém e vão até Samaria para orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Vamos ler aqui? Veja que maravilhoso. Simon Kistemaker diz que Jerusalém é a posição de Satanás em forma de traição. Depois ele fala que agora em Samaria veio na infiltração do Simão mágico, né? Onde o evangelho prevalece, o misticismo é desmascarado. Satanás agora tentava atacar a igreja, não pela porta da perseguição, mas pela dissimulação. Falsas conversões e falsos obreiros. Em tempo de despertamento, onde quer que Deus semeie a verdadeira semente, o diabo semeia o seu joio. Em todo lugar, Deus semeia cristãos verdadeiros. Satanás semeia suas falsificações. Simão era popular, mas não era convertido. Era um showman, mas não era um cristão verdadeiro. Era extraordinário, mas não autêntico. Amava os holofotes, mas não a verdade. Concordo com Warren Wiersbe quando ele escreve: o poder das mágicas de Simão vinha de Satanás e era usado para engrandecimento próprio, enquanto o poder dos milagres de Filipe vinham de Deus e era usado para glorificar a Cristo. Hoje acontece muito disso. O cara tem um monte de seguidor no Instagram e aí ele vira cristão. E ele acha que ele tem que pregar para todo mundo e todo mundo vai ouvir o cara. Às vezes, visibilidade não quer dizer unção. Visibilidade não quer dizer seriedade no reino. A gente tem que parar de seguir pessoas por tanto de inscritos que ela tem. Eu tenho um colega meu, o Will, lá da Father's House, lá em Dallas, nos Estados Unidos. E a gente conversa muito pelo WhatsApp. E ele me falou, às vezes, visibilidade, a pessoa confunde, o cara tem visibilidade, pronto, acabou, tem visibilidade. Não é por visibilidade você vai conhecer as obras da pessoa, é pela profundidade bíblica, é o quanto ele sentou para aprender, é o tanto que ele lê de palavra, é o quanto que ele tem de oração. Concordo que temos que usar a visibilidade que as redes sociais dão, mas não podemos confundir isso, não podemos dar o nosso ouvido para pessoas que são visíveis, mas não são profundas. A gente tem que... O Simão mágico, ele estava no meio da igreja, ele era um cristão, ele estava ali querendo servir, querendo ser obreiro, querendo ser pastor, querendo fazer a obra, mas ele era um falso cristão. Veja, aonde Deus planta verdadeiros pastores, o Satanás planta falsos pastores também, a gente tem que entender isso. Hoje, infelizmente, o evangelho dá as mãos com o misticismo, vende-se a fé, comercializa o sagrado, pregadores inescrupulosos desengavetam as indulgências da Idade Média.
Transforma o evangelho num produto, o púlpito num balcão, o templo na praça de negócios, os crentes em consumidores. Hoje os próprios pregadores chamados evangélicos fazem malabarismos em nome de Deus para ganhar dinheiro. Às vezes tem coisa que a gente precisa corrigir na nossa igreja. Tem coisa que precisa mudar, alguma coisa de doutrina, você precisa lá conversar. Mas tem muito membro que ele procura o pastor toda hora para falar assim: nossa, hoje estava ruim isso aqui. Hoje estava ruim aquilo ali. Às vezes é na intenção de ajudar o pastor. Tem vezes que é para ajudar o pastor mesmo. Mas tem situações que o cara quer que a igreja fique atendendo às necessidades dele. Não é assim. Você não é consumidor da igreja. A igreja não é loja onde você dá seu dízimo. E pronto, agora tu quer um sermão bonito. Eu quero... Viu? Onde você está pensando que você está? O evangelho é verdadeiro. Você faz por Deus e por amor a Ele. E vai ter dias que você vai chegar na sua igreja que talvez a sua igreja não vai estar naqueles melhores dias. Vai chegar um dia que talvez o seu pastor não vai estar nos melhores dias. Ele vai estar cansado do trabalho. Talvez ele não vai pregar aquele sermão. Não é por isso que você vai falar assim: sermão porcaria, hoje o pastor não falou nada com nada. Você vai aprender com aquele sermão simples que ele pregou. A gente tem que entender isso. A igreja não é comércio, a igreja não é mercado, a igreja é o corpo de Cristo. Os irmãos estão ali para aprender, para poder ensinar. Simon Kistemacher fez um solene alerta. Em nossos dias são comuns as práticas de ocultismo, que vão desde a leitura de mãos até o horóscopo, a leitura da sorte, o espiritismo e a magia. É certo que essas práticas datam o início da história da humanidade, mas nos últimos anos o público em geral as tem aceitado como parte da vida. As pessoas que lidam com o ocultismo desejam comunicar-se com o sobrenatural ou com os poderes demoníacos. Esforçam-se para adquirir tal poder a fim de que outros se tornem seus servos. Vejamos alguns pontos acerca de Simão, o orgulho de Simão. Ele alega que ele era grande. Antes do evangelho ter chegado lá, ele falava que ele era o grande poder de Deus. Você vê que coisa louca. E depois que ele foi desmascarado pela igreja, ele se tornou um forte opositor do cristianismo. Ninguém sabe disso. A gente vai ver nos textos históricos que ele se tornou um opositor. Ele pregava contra Cristo depois. Ele foi desmascarado pela igreja. Inclusive, ele fez seguidores até em Roma. Teve um dia, ele era tão louco para ter seguidores para si, que ele falou assim: cava um buraco e me enterra, que depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Fizeram isso. Os seguidores fizeram isso. E até hoje, ele está lá enterrado. Sabe por quê? Porque Simão, o mágico, ele não era Cristo. Ele não entendeu que ele tinha que morrer para si mesmo, para entregar a vida para Cristo. Ele queria as glórias para si, né? Você vê a segunda coisa, a popularidade de Simão. As pessoas viam ele como grande, como mágico, e ele usava os poderes de Satanás. Tem gente que faz sinais, mas é Satanás que está fazendo, não é Deus não. Mas, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, foi um cara na minha igreja que revelou até o RG das pessoas. Cara, o diabo revela RG pra gente que é do mundo também, cara. Não tô falando, você é um pastor, tá me vendo, e Deus te usa para revelar RG, mas eu não vejo, sinceramente, necessidade alguma de revelar RG. Revelei o RG da pessoa, grande coisa, não é esse o fluir dos dons bíblicos. Não é esse o fluir dos dons. Pastor, pare de trazer na sua igreja gente desse porte. Ensine a palavra, pega a palavra. Faz vocês da sua igreja fluir nos dons. Vocês buscarem o Espírito Santo para vocês fluírem nos dons. Pare de querer chamar gente que prega, que revela para encher sua igreja. Não é isso que Deus quer de você. Tá bom? Agora, veja outra situação. A dissimulação de Pedro. Filipe evangelizava e Simão, no meio de Samaria, se converteu. Ele entrou no meio da igreja. Se converteu e se batizou. Provavelmente ele tenha se batizado. Mas a gente vê que a infiltração dele ficou claro ali, que a gente vê que pessoas do mundo entram na igreja, creem, entre aspas, batizam, mas são como a semente, a parábola da semente. Ela está no meio da rocha, ela não aguenta, ela não tem raiz. Então, você tem que entender isso. Vai ter muita gente que vai entregar a vida para Jesus, vai se batizar, mas depois ela não tem consciência de fé, de verdade, de convicção, né? Aí, veja que maravilhoso isso aqui, Adolf Hippel destaca que desde o início do Evangelho se encontra numa situação de luta. Em Jerusalém foi necessário lutar contra o orgulho do relacionamento legalista com Deus. Depois que ultrapassou os limites do judaísmo, o Evangelho enfrenta uma religiosidade
carregada de misticismo. Samaria, o pessoal acreditava na palavra, mas acreditava em mágicas. Acreditava em feitiçaria. E nós temos que combater isso. Claro, sem preconceitos, sem ser violento. Você não tem que ir em terreiro de Umbanda destruir, não. Mas você deve pregar a palavra para os pais de santos. É uma crença equivocada. É uma crença que é contra a palavra de Deus. É uma crença demoníaca. São demônios que influenciam. Os orixás, os guias, os exus, eles são demônios disfarçados. Eles estão ali para destruir as pessoas. Eles estão ali para enganar as pessoas. Então a gente tem que entender essas situações. Entender e lutar com as armas da nossa fé. Orar por eles. Ler a palavra, pregar para eles em amor. Não ficar lutando, xingando. Não é isso que Deus quer, não. Veja agora. Em quarto lugar, a comissão dos apóstolos. É muito apropriado que um dos apóstolos comissionados seja João, que era, em certa ocasião, o que queria que caísse fogo do céu para consumir a cidade samaritana. Veja que maravilhoso. Lembra quando Jesus estava passando por Samaria e não receberam Jesus? E João e Tiago perguntou, Jesus, quer que nós ore, Deus mande fogo do céu para queimar esses bandos sem vergonha? E Jesus repreendeu João e Tiago, falando assim, vocês não sabem de que espírito eu sou? De que espírito que nós somos? Nós não viemos para matar o homem, nós viemos para salvar o homem. Anos depois, João, o que queria queimar Samaria, vai até Samaria para amá-los, para cuidar deles. Esse é o mistério que Deus tem na vida do apóstolo João. Você não queria queimar eles? Vai lá ensinar eles agora, porque agora eu enchi você com o meu espírito, agora você entendeu. Agora seu desejo é ver os samaritanos salvos e não destruídos. O mesmo espírito derramado em Jerusalém no Pentecostes agora é derramado sobre os crentes samaritanos. Há 4 derramamentos do espírito registrados no livro de Atos. O primeiro sobre os judeus, em Jerusalém, no Pentecostes. O segundo sobre os samaritanos. O terceiro sobre os prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, em Atos 10. E o quarto sobre os gentios em Éfeso, no Atos 19. As pessoas eram assim classificadas: judeus, samaritanos, tementes a Deus, ou prosélitos e gentios. O que é prosélito, gente? É o cara que é de outra nação, mas se converte ao judaísmo. Ele circuncida, ele observa a lei, observa tudo. Então tinha muitos prosélitos que tinham se convertido ao judaísmo, que começaram a aceitar a fé cristã. E gentios, os gentios é que não são judeus, são de outra nacionalidade, de outras crenças, são pagãos e se converteram ao cristianismo, Sobre esses 4 grupos o Espírito foi derramado, mostrando a universalidade do Evangelho. Vejamos como Simon Kistemaker nos apresenta a mesma verdade. O que o Novo Testamento nos ensina acerca da recepção do Espírito Santo? O derramamento do Espírito ocorreu em Jerusalém. Foi repetido quando a igreja acrescentava-se a novos grupos, os samaritanos, os gentios, os discípulos de João Batista. Mas afora essas manifestações especiais, o Novo Testamento é desprovido de referências a judeus e gentios recebendo o Espírito Santo por meio da imposição de mãos apostólicas. Em virtude do Pentecostes, o Espírito Santo permanece com a igreja e vive no coração de todos os crentes verdadeiros. Paulo revela que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Portanto, a partir dessa passagem do Novo Testamento, aprendemos que os que creem e são batizados também têm o Espírito de Deus. Deixa eu fazer uma análise aqui. Pastor, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Tem. Quando você passou pelas águas e entregou sua vida para Jesus, de verdade, se isso aconteceu verdadeiramente, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Gente, a luz, ela apagou e eu fiquei com medo de ter parado o vídeo, tá bom? Nós já vamos terminar. Elas têm o Espírito Santo. Mas pastor, então como faz para eu ser batizado com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é diferente da conversão. O Espírito Santo está dentro de você. Mas o batismo com o Espírito Santo é quando você recebe o revestimento do Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo para a redenção. É como se o Espírito Santo enchesse sua vida. Porque uma coisa é o Espírito Santo morar em você, outra coisa é ele governar você. Uma coisa é o Espírito Santo, ele ajudar você em algumas coisas do seu dia a dia, outra coisa é você mergulhar nele a ponto de ele governar todas as áreas da sua vida. Uma coisa é o Espírito Santo fazer você viver uma vida cristã normal, ir para a igreja, buscar o Senhor e tudo mais. Outra coisa é o Espírito Santo fazer você viver algo a mais de Deus. Os sinais, os dons, Deus tem dons para entregar para você, dons espirituais, dons ministeriais. É só o Espírito Santo. Frutos do Espírito.
Então, a vida cristã não é só entregar a vida para Jesus, ponto. Não, você tem dons para buscar, você tem infinidades de coisas para fazer no reino para Jesus e para viver com o Espírito Santo, experiências com Ele. Por isso que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão. A conversão você recebe o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo é quando Ele enche você com a presença dEle. Quando você fala em outras línguas, quando você recebe dos dons espirituais, quando você é governado totalmente pelo Espírito Santo. Ele não é mais aquele que só te guia. Na verdade, ele te governa. Na verdade, ele manda em você. E você vive por ele. Não porque você é possuído pelo Espírito Santo, não. Mas porque você deixa a ele o governo. Conscientemente, você entrega a ele esse governo. Vamos agora. A perversão de Simão. Estamos falando de Simão mágico, né? Ele tenta comprar o Espírito Santo. E desde aquele dia, a tentativa de transformar o espiritual em converso, de negociar as coisas de Deus, especialmente de comprar o ministério eclesiástico, é denominado como pecado de simônia, ou de simonia, né? Esse pecado era de você querer vender cargos eclesiásticos, ter dinheiro ali, negociar, por exemplo, o cara é pastor, ou padre, enfim, e ele quer, ele dá um cargo para alguém em troca de dinheiro. E o Simão, ele começou ali, ele que começou esse negócio de querer comprar coisa na igreja. Viu, eu tenho dinheiro, tenho um bom dízimo, me coloca para falar a palavra. Isso está errado. Isso está extremamente errado. Outra coisa, a punição de Estevão. Pedro desmascara Simão, né? A punição de Simão, né? Pedro desmascara Simão e diz que ele está sendo inspirado por Satanás. O termo intento, em Atos 22, significa intriga, trama. É usado como uma conotação negativa. É a segunda vez que o pecado de tentar entrar na igreja por meio do dinheiro. Ananias tentou comprar reconhecimento. Simão tentou comprar o poder. A igreja de Deus precisa ter discernimento e para não receber qualquer tipo de oferta. Se a motivação do ofertante não for pura diante de Deus, sua oferta torna-se maldição e não bênção para a igreja. Por exemplo, um político corrupto chega num pastor e fala assim: pastor, eu quero te dar uma oferta tal para a sua igreja. E ele vai e comunica isso para o pastor. E manda um cheque: tal, pastor, está aqui. Uma coisa, alguém entrega na salva. Ninguém sabe quem entregou ou não. Agora, se você, pastor, sabe de onde veio esse dinheiro, você não deve pegar. Você não deve pegar. Você fala assim: obrigado, eu não quero. Ou alguém chega e fala assim: pastor, estou querendo fazer uma oferta para o senhor aí, para a sua igreja. Você tem que falar para a pessoa o quê? Entregue no altar. Entregue lá no gasofilácio. Não tem que entregar para mim. Não tem que vir comunicar para mim que você vai fazer isso. Faça. O cara é traficante. E trafica drogas e dá o dízimo na igreja. Você acha que esse dinheiro é bem-vindo na igreja de Cristo? Dinheiro com fruto de destruição de famílias, de vida, de pessoas, com o consumo das drogas? Por isso que, de repente, se você vive uma vida errada, aí vende droga, é criminoso, não oferte seu dinheiro na igreja. Isso não adianta nada, isso não minimiza o fato de que você é pecador e precisa se arrepender. E precisa mudar a sua vida. Mude de vida, se arrependa dos seus pecados, pare de traficar, arrume um serviço. Deus prefere que você resine R$120, ganhe R$1.200 por mês, do que você dê 10 mil fruto de roubo, de corrupção. É isso que a gente precisa entender. Ele teve uma punição, né? Tentou comprar, mas Pedro o repreendeu, né? Teve uma punição. E aí, Simão, ele pede perdão ali naquele momento. Ele fala assim: viu, ora para mim, para não acontecer nada de mal comigo e tal. E na verdade ele não estava pedindo perdão porque ele tinha entendido e queria se arrepender. Ele estava pedindo perdão porque ele estava com medo de ele sofrer. Tem muita gente assim na igreja e Simão era esse cara. Ele não estava com receio de que Deus iria cobrar dele. Ele estava com receio de que Deus, de sofrer a si mesmo. O receio dele não era tipo puro de Deus: ai, me arrependi do que eu estou fazendo. Não. A motivação dele era impura. Ele só queria escapar da consequência. Sabe aquele cristão que faz besteira? Ele quer escapar da consequência da besteira que ele fez? É mais ou menos isso. Então, Simão acaba sendo punido, pediu perdão, mas ele na verdade, ele não tinha nenhum arrependimento, né? Warren Wiersbe diz que Simão ouviu o evangelho, viu os milagres, confessou sua fé em Cristo e foi batizado. No entanto, nunca chegou a nascer de novo. Era uma das falsificações engenhosas de Satanás. Citando Calvino,
Simon Kistemaker faz 3 observações a respeito. Primeiro, Filipe é incapaz de julgar o coração de Simão e assim aceita seu testemunho de fé em Cristo. Segundo, o relato do batismo de Simão constitui prova adequada de que batismo não é um ato que afeta a salvação. Terceiro, Simão foi batizado junto aos samaritanos, para não ofender o povo com quem vivia e trabalhava. Quer dizer, ele só se batizou junto aos samaritanos porque ele não podia ir contra aquele povo que estava financiando ele, né? Em oitavo lugar, a ação dos apóstolos. Pedro e João não se intimidaram com a onda de perseguição. Aproveitaram todas as oportunidades e, voltando de Samaria, eles foram às aldeias pregando o evangelho nas aldeias dos samaritanos e indo até Jerusalém. Os apóstolos foram lá, ministraram o Espírito Santo sobre Samaria e voltaram pregando o evangelho. Essa é a primeira parte de Atos 8. Por que eu vou fazer em 2 partes? Porque está muito extenso. Então, essa é a primeira parte. E eu espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas e já vai sair a parte 2 daqui a pouquinho. Tá bom? Deus abençoe. E a parte 2 a gente vai falar sobre a evangelização de Felipe evangelizando aquele etíope, né? Aquele eunuco etíope, tá bom?